ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, primeiro trimestre de 2025. Estamos estudando uma viagem pelo Antigo Testamento. Na aula passada, nós já estudamos sobre o rei Davi, sobre o rei Salomão, sobre Jeroboão e Roboão. Se você perdeu essa aula, tem aqui embaixo uma playlist. Vai até lá, clica, assista, aula muito importante. Hoje, a lição do dia 2 de março de 2025, Deus levanta profetas. Lembrando que a CPAD é uma livraria evangélica onde você compra Bíblia, revista e todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD está na rua João Tobias, 360, no Belenzinho. No Belenzinho também tem o novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali no térreo também você tem a livraria da associação, onde você também compra Bíblia, revistas e materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do nosso amigo e parceiro, o pastor Fernando Andrade. Quando você compra online e recebe no aconchego da sua casa, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. Já quero agradecer, irmão Reginaldo Aparecida Amaral, sua esposa Maria Francileide, que tem nos cedido esse espaço para fazermos aqui o nosso estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Reginaldo, irmão Francileide, também irmão Josué, marido da Marilena, que tem nos ajudado aqui com a iluminação, com o cenário, com o tablado carpetado, enfim, homem de Deus. Deus abençoe o irmão Josué, toda a sua família. Deus abençoe nossa liderança setorial, pastor Dorival Mendes, sua família, pastor Jefferson e sua família, e todos os irmãos e irmãs do setor 50 e também da congregação do BNH especificamente, que tem nos ajudado em oração, tem cooperado conosco, tem nos apoiado. E você, que Deus tem usado para enviar a sua oferta, Deus te abençoe e te guarde também onde você estiver. Aqui embaixo está a chave Pix, o número do celular 11 989 15 6905. Se você for tocado por Deus e quiser nos ajudar, envie a sua oferta. Deixa aqui embaixo para terminar o seu gostei, se inscreva no canal, deixa aqui algum comentário, incentive outras pessoas também a se inscreverem no canal. Isso é muito importante para dar crescimento e visibilidade ao canal do professor Álvaro Bruno. Tenha certeza que o galardão que eu ganhar vai ser o mesmo que você vai ganhar quando entrarmos lá na eternidade. Vamos lá então? Deus levanta profetas, lição 9, 2 de março de 2025. O texto está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio 18, do 15 ao 22. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome,
que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em meu nome, em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, descrever o surgimento e o ofício dos profetas registrados na Bíblia. Segundo objetivo, distinguir os verdadeiros dos falsos profetas. E terceiro objetivo, refletir sobre a missão dos profetas. Primeiro, movimento profético. Os profetas na Bíblia. O registro desse termo profeta, atribuído a um ministério constante na nação de Israel, era muito comum naquele tempo, começou com a monarquia. Então, quando começou o reinado de Saul, reinado de Davi, reinado de Salomão e assim sucessivamente, foi ali que começou também o ministério profético. Contudo, Abraão foi o primeiro a ser chamado de profeta, está lá em Gênesis 20, verso 7. Moisés também foi considerado profeta, inclusive 70 anciãos, quando profetizaram, quando a unção de Moisés foi repartida sobre eles. Mas aí depois eles não profetizaram mais, está lá em Números 11 e 17. Juízes como Débora, nós já estudamos uma panorâmica do livro de Juízes, se você perdeu, dá uma olhadinha. Juízes como Débora e Samuel também foram considerados profetas. Já o fim dos profetas, nos moldes do Antigo Testamento, ocorreu com João Batista, primo de Jesus. Ali, em João Batista, encerrou esse modelo profético do Antigo Testamento. O serviço dos profetas. Qual era o trabalho dos profetas? Com a monarquia, com a época dos reis, existiam os profetas que atuavam como conselheiros do rei. Então, esses profetas, eles eram sábios, eram usados por Deus para aconselhar o rei, como foi o caso do profeta Natã, segundo Samuel, capítulo 12. Lembra de Natã, que aconselhou Davi quando ele caiu com Betseba? Imprescindível para a correção de Davi, quando este tramou a morte de Urias. Ele matou o marido de Betseba, né? E existiam os profetas que eram levantados por Deus do meio do povo, eram pessoas comuns, como, por exemplo, Eliseu e Amós, homens do povo, homens comuns. Os profetas eram chamados de homem de Deus, Deuteronômio 33 e 1, para os distinguir assim das demais pessoas. Os profetas, eles eram conhecidos como homens de Deus, eles eram separados. Tá? Os profetas foram ainda mais necessários no período monárquico, pois eram os únicos que ousavam corrigir comportamentos pecaminosos e desvios espirituais vindos até mesmo de reis e sacerdotes. Então, os profetas, eles eram levantados por Deus porque eles eram os únicos que tinham coragem de chamar a atenção dos reis e até mesmo dos sacerdotes que estavam se desviando da vontade de Deus, da palavra de Deus. Então, esses mensageiros do Altíssimo foram de extrema importância na história do povo de Deus, já que eles anunciavam tanto o juízo e perdão divino, quanto a esperança messiânica e a restauração futura. Então, esses profetas, eles tinham uma importância muito grande na história de Israel, na história do povo de Deus. Eles anunciavam juízo, né? Eles anunciavam também o perdão quando o povo se arrependia, e
também falava da esperança messiânica e da restauração futura e definitiva. Tipos de profetas. Primeiro tipo de profeta, profeta literário. Quem eram os profetas literários? Dentre esses profetas mencionados, existem os profetas literários e os não literários. De Isaías a Malaquias, são livros de profetas que registraram suas profecias de forma escrita. Portanto, eles são chamados profetas literários. Os profetas não literários. Já os profetas não literários são aqueles que são mencionados na Bíblia, todavia não foram eles que fizeram tal registro, como, por exemplo, Aías, Elias, Eliseu, Natã, Gade, Micaías, dentre outros menos conhecidos. Tá? Então, esses não registraram as suas profecias. Outros registraram, mas eles mesmos não escreveram. Então, a despeito dos profetas escreverem ou não as suas profecias, a atuação desses servos de Deus foi crucial para a nação de Israel e continua sendo crucial para nós ainda hoje. Aqui nós temos os tipos de profetas literários, os que registraram suas profecias, e os não literários, aqueles que outros falaram sobre eles, mas não eles mesmos. A missão dos profetas. Qual é a missão dos profetas? Perseguição aos profetas. Isso aqui é duro de ouvir, né? A missão de um profeta é clara: entregar a mensagem de Deus, seja ela qual for e para quem for. Essa ele tem que entregar a mensagem de Deus, seja para um rei, uma autoridade política, para um sacerdote, autoridade religiosa, ou uma mensagem geral para o povo, para a nação. Então não importa, ele recebeu a mensagem de Deus, ele tem que entregar. Doa a quem doer. Então, pelo fato de os genuínos profetas entregarem exatamente aquilo que Deus mandava, nem sempre uma mensagem era agradável, isso fazia com que eles fossem muito perseguidos. A perseguição aos profetas era algo horroroso. Alguns, inclusive, foram sentenciados à morte por reis que não gostavam de ouvir nada que os contrariassem. Segundo Crônicas 18, do 6 ao 26. Então, eles eram condenados até à morte, porque os profetas que falavam a verdade, os reis, as autoridades, eles não aceitavam, eles não gostavam de ser contrariados. Mensagem profética de esperança. A maioria dos profetas legítimos do Antigo Testamento não só anunciava sobre um juízo que viria, caso os ouvintes não se arrependessem, como também proclamava a vinda do Messias e uma restauração futura. Ainda assim, muitos profetas foram perseguidos, foram rejeitados, foram esbofeteados, presos e até mesmo mortos. A maioria deles foi morta, porque as pessoas não aceitavam a sua mensagem. Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas eram imorais e se popularizavam principalmente, justamente, por profetizarem o que o rei e o povo gostariam de ouvir. Então, eles profetizavam aquilo que o rei gostava de ouvir, aquilo que o povo gostava de ouvir. Assim, prestavam um verdadeiro desserviço à população. Eles atrapalhavam ainda mais a população, pois confundiam a população e não levavam a mensagem genuína de Deus. Falavam apenas aquilo que era agradável aos ouvidos da plateia, e todos continuavam em pecado. Então, os falsos profetas, eles não estavam preocupados com a mensagem de Deus, eles estavam preocupados em
se darem bem, por isso eles falavam aquilo que as pessoas gostavam de ouvir, por isso são chamados de falsos profetas. Discernindo o espírito de engano, como é que se sabe se é falso ou se é verdadeiro? Em Deuteronômio 13 são dadas algumas recomendações em relação aos falsos profetas. Após centenas de anos, os alertas seguem válidos e eficazes nos dias de hoje, ou seja, os conselhos de como distinguir um falso profeta de um verdadeiro profeta continua valendo para hoje também. Qualquer que levar o povo à idolatria ou à prática de qualquer comportamento não condizente com a palavra de Deus e o caráter de Cristo, este é um falso profeta. Então, todo falso profeta leva o povo à idolatria, leva à prática de comportamentos contrários à palavra de Deus e leva as pessoas a não seguirem a Cristo, a não serem iguais a Cristo. Esse é um falso profeta. É crucial lembrar também de que temos o Espírito Santo na nova aliança, no nosso tempo, depois da ascensão de Cristo ao céu, ele nos mandou o Espírito Santo, que nos ajuda a discernir todas as coisas. 1 de João 2:20 e também 1 de João 4, versículo 1. É o Espírito Santo que nos revela, que nos mostra que aquele homem, aquela mulher é um falso profeta, é uma falsa profeta. Então, é muito importante nós prestarmos atenção, principalmente nos dias de hoje, quando estamos à beira, às vésperas do arrebatamento da igreja, nós devemos tomar cuidado com os profetas e suas profetadas, né? Tomar cuidado com as profecias que são proferidas no meio do povo de Deus. Profecia que leva você para o caminho mau, profecia que te traz desespero, profecia que não está de acordo com a Bíblia Sagrada, essa profecia vem de um falso profeta. Para concluir, ser profeta é uma árdua missão, é difícil, pois até hoje requer não apenas o chamado de Deus, né? A pessoa tem que ser chamada de Deus, ela tem que ter esta convicção, mas também exige coragem para anunciar com ousadia a sua vontade, a vontade de Deus. A vontade de Deus nem sempre está de acordo com o desejo do homem. Os verdadeiros profetas falam movidos pelo Espírito Santo e se preocupam em agradar a Deus e não aos homens. Então, o profeta verdadeiro, ele fala aquilo que Deus manda, doa a quem doer. O Senhor, que é o dono da mensagem, se encarregará do futuro, do porvir. Portanto, o profeta genuíno não se preocupa com status ou com rejeição. Seu compromisso é obedecer a Deus que o chamou. Então, o verdadeiro profeta, ele não está preocupado com status, ele não está preocupado com posição, e muito menos se ele vai ser aceito ou rejeitado, se ele vai ser querido ou não. Ele não está preocupado com isso. O compromisso dele é com Deus, Deus aquele que o chamou. Esse é o verdadeiro profeta, certo? E aí ele diz, né, os verdadeiros e os falsos profetas. No Evangelho de Mateus também nos manda tomar cuidado com os falsos profetas, manda a gente observar o fruto do profeta para ver se ele é verdadeiro ou não. O caráter é essencial, tá? É muito importante. O profeta, ele tem que ser uma pessoa de caráter. O evangelista comenta o tema de árvores boas e árvores ruins e os seus frutos. Seu interesse em produzir justiça o compele a repetir o tema. João Batista fala que a impenitência dos fariseus e saduceus é como
árvores ruins. Então aqui nós vemos a distinção entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas, né? Em Mateus 12, Jesus une a acusação dos fariseus de que ele faz o bem pelo poder do mal, como dar maus frutos, e a chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então veja como é importante nós estarmos atentos ao verdadeiro, diferenciando do falso profeta. Veja que até os profetas, mesmo que eles façam milagres, a doutrina e o estilo de vida são os critérios para o discernimento. Então, os falsos profetas, eles também podem curar, tá? Eles podem até ressuscitar morto. Eles podem fazer sinais também, mas continuam sendo falsos profetas, tá? A doutrina e o estilo de vida é que vai determinar se o profeta é verdadeiro ou se ele é falso, tá bom? Assim, então, nós terminamos a lição número 9, 2 de março de 2025. Deus levanta profetas. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu gostei. Não esqueça também de se inscrever no canal, se você não for inscrito. E não se esqueça de compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas, incentivando inclusive essas pessoas a se inscreverem também no canal. Isso é muito importante para que haja crescimento e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, pela verdade do Evangelho. Não estamos aqui brincando com a palavra de Deus, não estamos aqui com piadas, nem gracinhas, não, nós estamos aqui falando acerca do reino de Deus, acerca da vida eterna, acerca dos verdadeiros profetas de Deus e dos falsos profetas. Então, nós precisamos levar muito a sério as coisas de Deus. Um abraço apertado, Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima, se Deus quiser. 4 horas.